Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Nunes, tenho 34 anos, fundador da Nomad Academy e do curso Investidor 360 Graus. Sou investidor desde 2007 e trader profissional desde 2014. No vídeo de hoje a gente vai começar uma série de vídeos sobre macroeconomia. Eu acredito que macroeconomia é a ferramenta mais importante para o trader. É aquela ferramenta que vai te dar confiança para você seguir o seu plano, você saber o que está acontecendo, você vai conseguir aumentar o tanto que você está investindo e você vai conseguir seguir seu plano, conseguir deixar a operação chegar até o final, finalmente, não vai cortá-la cedo, vai conseguir deixar o seu stop ali e se chegar no seu stop, beleza, você foi provado errado pelo mercado. Então, para quem quer viver de mercado, isso é imprescindível. Hoje a gente vai começar do básico, mas esclarecer algumas coisas que muitas pessoas confundem. A gente vai falar sobre juros, curva de juros, títulos do Tesouro e títulos privados. E para isso a gente vai começar pensando no governo. A gente vai pensar no governo brasileiro. Como que o governo brasileiro faz para financiar os seus custos? O governo ele tem gastos altíssimos com salários de funcionários públicos, ele tem gasto com infraestrutura, ele tem gasto com educação, com saúde. E da onde que ele tira esse dinheiro? O dinheiro vem apenas dos impostos? Não, o dinheiro não vem apenas dos impostos. No mercado capitalista, quanto menos imposto você tem, mais expansão você dá à economia. Então, os produtos vão ser mais baratos, mais produtos vão ser vendidos. Quando você tem produtos vendidos, você precisa contratar mais. Quando você tem mais emprego, você tem mais pessoas gastando. E isso gera um ciclo virtuoso. Então, o objetivo do governo não é aumentar imposto. Porém, se chegar num ponto onde o governo não tem como pagar os seus custos, pagar as suas dívidas, uma das saídas pode ser aumentar imposto. Porém, depende da economia. É muito mais difícil para o Brasil aumentar um imposto do que os Estados Unidos aumentar um imposto. As empresas americanas são muito mais saudáveis, elas são muito maiores. E isso é um dos motivos pelo qual os Estados Unidos é um porto seguro para dinheiro. Colocar dinheiro nos títulos americanos é seguro, porque dificilmente os Estados Unidos vai dar um calote. Se ele tiver a ponto de dar um calote nesses títulos, ele vai aumentar os impostos da Apple, do Facebook, do Google, do Netflix. Se ele aumentar 1% dos impostos dessas empresas, ele já paga grande parte da dívida dele. E daí, o que é essa dívida? Existe uma outra forma do governo conseguir emprestar dinheiro, captar dinheiro para investir, para gastar com saúde, educação, infraestrutura, e essa forma são os títulos públicos. O que você ouve falar de Tesouro Direto, Selic, vamos chamar de título público, porque você tem título público aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar você tem títulos públicos. Então, o que é um título público? O título público, ele é um compromisso do governo. O governo, ele emite um título e ele fala, se você comprar esse título aqui, eu vou fazer um acordo com você. Um acordo pode ser, daqui a 10 anos, eu vou te devolver todo o seu dinheiro com juros. Os juros pode ser pré-acordado, vamos supor que seja 10% ao ano. Então você vai ganhando a sua correção ali de 10% e depois no final você recebe junto com o seu principal. Então você pode pensar, eu vou emprestar dinheiro para o Brasil gastar com o que ele precisa gastar e em troca disso o governo brasileiro vai me pagar juros. Então essa é uma forma do governo captar dinheiro e logicamente o governo ele não vai captar dinheiro apenas de pessoa física, ele vai captar dinheiro de empresas, ele vai captar dinheiro de empresas e também de outros países. A China, por exemplo, detém muitos títulos americanos, do Tesouro americano. A China emprestou dinheiro para os Estados Unidos e os Estados Unidos está pagando juros para a China. E como que esses juros é decidido? Como que a gente chega em quanto o governo vai te pagar de juros? Esses juros, ele é decidido a mercado. Se eu vou te emprestar um dinheiro, eu vou ter que calcular o risco de você não me pagar. Se você fala que você quer o dinheiro para daqui 2 semanas, em 2 semanas você já vai me pagar de volta, eu tenho um baixo risco. Agora, se eu empresto dinheiro para você e você me fala, eu vou te pagar daqui 20 anos, a chance de você morrer em 20 anos, alguma coisa acontecer e eu não receber meu dinheiro é muito maior. Então, normalmente, quando você tem um prazo menor, você tem um juros menor. Quando você tem um prazo maior, você tem um juros maior, porque quanto maior o prazo, maior o risco. Quanto maior o risco, mais prêmio eu quero para te emprestar o dinheiro. Mas aí você pode perguntar, aqui no Brasil eu tenho a taxa Selic. A taxa Selic ela é determinada pelo Banco Central. O Banco Central ele se reúne, ele manda lá a ata do cupom e fala a taxa Selic vai ser 2% ao ano. E aí você me pergunta, isso é marcação a mercado? Não, isso é uma decisão fixa. O Banco Central colocou a taxa Selic em 2% ao ano. E hoje a gente está vendo aqui no Brasil que esse juros está muito baixo em comparação com o risco fiscal. O risco do Brasil não cumprir o teto de gastos, estourar o débito fiscal, o que vai aumentar o risco país, aumentar a chance do Brasil dar um calote nos títulos e o título aqui de curtíssimo prazo está pagando apenas 2%. Então o que acontece? Os países, os investidores,
eles não querem comprar o título brasileiro, porque o título brasileiro ele paga 2% só e ele tem um risco. Logicamente que esses 2% não é a taxa que o banco te empresta, não é nem a taxa que o banco consegue emprestar do Banco Central, mas é a taxa de curtíssimo prazo. E é sobre essa taxa que as outras taxas variam a mercado. E aí você vai ter a curva de juros. Então aqui, no curto prazo, você tem esses 2%, porém, conforme o tempo vai passando, conforme você vai tendo títulos de longo prazo, você vê que os juros aumentam, o mercado ele cobra um prêmio maior. Então, se o Brasil quiser captar dinheiro para pagar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele vai pagar um juros maior. Quando o Banco Central vai a público e fala, eu vou manter os juros baixos por muito tempo para incentivar a economia, para passar por esse coronavírus, ele está fazendo um forward guidance e está dizendo para o mercado que ele vai manter esses 2% aqui por muito tempo. Aí o mercado vai olhar para ele e vai falar, ué, mas se você manter por muito tempo esses 2%, eu não vou te emprestar dinheiro, eu quero um juros maior. E aí isso faz com que o Brasil fique com dificuldade para captar dinheiro. E muitas vezes o Brasil precisa captar dinheiro desses empréstimos para pagar empréstimos que estão vencendo. Então isso é o famoso rolar a dívida. O Brasil tem uma dívida aqui que vai vencer em curtíssimo prazo, ele vai e emite títulos de longo prazo para captar dinheiro para pagar esses aqui. Porém, para ele emitir títulos de longo prazo e captar dinheiro, ele precisa que alguém compre os títulos de longo prazo. E para comprar os títulos de longo prazo, esse investidor, ele precisa de um prêmio maior, de um juros maior. Então, o que você começa a ver? Você começa a ver uma inclinação maior ainda da curva. O que é a inclinação da curva? Inclinação é você ter os 2% aqui e o mercado começar a precificar um juros maior ainda para o longo prazo. Então, a curva ela está inclinando. E quando você tem a inclinação da curva, o que isso acontece? O que isso mostra da economia? Isso mostra que você pode ter provavelmente uma contração da economia. Se o juros está alto no longo prazo e você quer fazer uma construção de um prédio com juros de longo prazo, provavelmente você não vai emprestar. Se o risco fiscal do Brasil está ruim, se tem chance de inflação, chance dos juros aumentar no futuro, você vai investir menos, você vai comprar menos máquinas para sua empresa. Você não tem uma segurança econômica para investir. E aí você tem uma complicação para o Banco Central brasileiro, porque você tem o Banco Central, o governo brasileiro, todo mundo querendo manter os juros baixos para incentivar a economia, para falar, gente, investe, compra apartamento, constrói shoppings, vamos aumentar a infraestrutura do país, vamos movimentar essa economia. É isso que o governo quer. E para isso ele precisa dos juros baixos, dessa segurança por um longo prazo. Porém, quando você tem um ambiente político conturbado, onde o Paulo Guedes não se entende com o Maia, com a Columbre, vira uma bagunça, você não tem segurança política, o Congresso não quer seguir o teto fiscal, ele quer gastar mais, ele quer jogar mais dinheiro de helicóptero, os investidores vão precificar o aumento desse risco do Brasil dar um calote, o que vai aumentar esse prêmio aqui, esses juros no longo prazo. Então hoje é dia 3/10/2020, a gente viu na semana passada o Campos Neto, presidente do Banco Central brasileiro, falando que ele vai aumentar juros. Se o mercado punir o Brasil, ele falou, se o mercado punir o Brasil, eu vou aumentar juros. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que se o mercado punir o Brasil, porque o Brasil está perdendo o controle fiscal, ele vai ter que subir juros, porque se ele não subir juros, ele não vai conseguir captar dinheiro e isso vai ser um problema ainda maior. O Brasil não conseguir captar dinheiro para pagar as dívidas de curtíssimo prazo vai fazer com que o Brasil vire uma Argentina. A Argentina deu calote. E quando você tem um país dando um calote, o dinheiro estrangeiro vai sair voando daqui. E quando o dinheiro estrangeiro sair, para o dinheiro estrangeiro sair, eles vão ter que vender real. E quando eles venderem real, o real vai desvalorizar. Então foi isso que fez o peso argentino perder valor. Pessoal, e antes de eu falar da parte agora, como que eu encaixo isso no trade, no swing trade, no day trade, eu queria pedir para você me ajudar curtindo esse vídeo, se você está gostando, e se inscrever no canal se você gosta desse assunto de macroeconomia. Eu posto um vídeo toda quinta-feira e toda terça-feira eu posto um vídeo sobre day trade. Então se inscreva e curte esse vídeo. E como que eu encaixo? Para que serve esse conhecimento no meu dia a dia ali no day trade, no swing trade? Esse conhecimento, ele me dá base, eu consigo saber o que vai subir, o que tende a valorizar, o que o mercado, caso a expectativa mude, o que o mercado vai precisar precificar ou para cima ou para baixo. E aí, não só no Brasil, mas é um conhecimento macro que funciona nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália. Então, você pode operar qualquer par de moeda com esses conhecimentos macroeconômicos, você pode operar títulos de qualquer país, e aí são várias variáveis que você precisa entender. Por exemplo, quando você tem um aumento do risco país, normalmente dinheiro sai daquele país, vem
vendendo títulos. As pessoas que detinham títulos daquele país, aumentou o risco do calote, elas vão vender. Não quer esse título, toma. Então, o preço dos títulos cai. E os juros desses títulos, ele é proporcional ao preço. Então, quando o preço cai, os juros automaticamente sobem. E aí você fala, tá, então toda vez que o juros subir, é porque eu tô tendo um aumento do risco. Então, as coisas estão piorando. E aí eu vou falar para você, não. Você pode ter um aumento de inflação, porque a economia está indo muito bem, as pessoas estão consumindo mais, as empresas produzindo, mas as pessoas consumindo muito mais, você está tendo um aumento da inflação, a economia está boa. Quando você tem um aumento da inflação, o governo ele precisa aumentar os juros para controlar a inflação, ele não pode deixar a inflação sair de controle. E daí ele aumenta os juros. Quando ele aumenta os juros por causa da inflação, na maioria das vezes, o investimento estrangeiro não sai daqui, ele entra. Porque as pessoas lá fora, os investidores lá fora, eles podem arbitrar os juros. Eles podem vender os juros lá e comprar o brasileiro. Os juros na Europa está 1%, eu vendo 1% e compro aqui no Brasil que está 9%, por exemplo. Então, muitas vezes você tem esse lado positivo no aumento da taxa de juros, o que vai ser bom para o câmbio e não ruim para o câmbio. O real valoriza nessa situação, então você tem que entender a diferença. A bolsa, ela é mais direta. Normalmente, quando você tem aumento da taxa de juros, você tem um fluxo saindo da bolsa e indo para a renda fixa. Então, normalmente, a bolsa não reage bem ao aumento da taxa de juros. Mas o câmbio, como eu acabei de explicar, ele varia. E isso e muitos outros fundamentos macroeconômicos é o que eu ensino no Investidor 360 Graus. Então, tanto lá no Investidor 360 Graus quanto no YouTube, aqui toda quinta-feira, você vai ver muito mais conteúdo como esse. Um abraço e até a próxima.